Olá, meus amados irmãos, em Jesus, um bom dia para todos nós, uma excelente manhã de sábado. Estamos aqui, meus irmãos, iniciando mais um momento do nosso Evangelho diário, estes minutos breves que todos nós nos reunimos aqui com o nosso pensamento elevado a Jesus, com o nosso coração até a Deus nosso Pai, e juntos refletimos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, unindo com um capítulo, uma história do livro Luz Acima, do querido Humberto de Campos. Então sejam todos muito bem-vindos, sintam-se acolhidos pelo eterno amor de Jesus por cada um de nós. Hoje, meus irmãos, para a gente começar aqui o nosso encontro, o encontro da nossa grande família do Evangelho Diário. E eu deixo aqui o nosso bom dia, o nosso boa tarde, o nosso boa noite para todos os irmãos que estão nos acompanhando neste momento. Mas hoje, para a gente começar o nosso encontro, esse encontro da nossa grande família, vamos começar com o coração e com o pensamento elevados até Jesus. Meus amados irmãos, antes de qualquer atitude, antes de qualquer decisão, antes do nosso dia iniciar, elevemos sempre o pensamento a Jesus, a Deus nosso Pai, aos bons espíritos, pedindo proteção, auxílio, pedindo que nos inspire ao caminho do bem. Então, hoje aqui para o nosso encontro diário do Evangelho não será diferente. Vamos começar tranquilizando o nosso coração. E eu convido a todos os irmãos que aqui estão presentes a fecharem os olhos da vida material e a abrir o coração para Deus nosso Pai. E juntos, humildemente, convidemos a Jesus para estar presente aqui conosco. Mestre Jesus, nosso grande irmão, proteja-nos no dia de hoje. Esteja conosco em cada segundo de nosso dia. Esteja, Jesus, em cada atitude e em cada palavra nossa. Que os nossos pensamentos, Cristo amado, possam refletir os teus doces ensinamentos. Protege, Jesus, a todos os lares da terra. Desça sobre cada lar a paz, a serenidade e a tranquilidade. Guia, Jesus, aos corações endurecidos para o perdão. Guia, Jesus, principalmente o nosso coração para o perdão. Que possamos enxergar aquele que nos fez mal, não com raiva e não com rancor, mas com os olhos do perdão, do perdoar incontáveis vezes como o Senhor Mestre nos ensinou. Assim, Jesus, nós te convidamos para estar hoje aqui, no nosso Evangelho conosco, mas não apenas neste momento. Nós te convidamos, sinceramente, Jesus, a estar conosco por toda a nossa vida. Que assim seja. Meus amados irmãos, são com essas palavras hoje, palavras para tranquilizar o nosso coração, para conduzir o nosso coração para mais serenidade, para extirpar do nosso coração essa raiva, esse rancor, esse desejo de vingança, essa crueldade, muitas vezes, que ainda está enraizada dentro de nós e se manifesta de diversas formas. Hoje, eu iniciei com essa oração justamente porque o nosso tema envolve isso. Hoje o nosso tema vem falar sobre maldade, crueldade, raiva, ódio.
A raiva, o ódio, esses atos cruéis que nós vemos, nasce de um coração ainda muito mergulhado na maldade. Essa é a verdade. E hoje o nosso tema vem falar disso. Por isso, antes de adentrar aqui na história de hoje, que fala sobre crueldade, sobre maldade, para expandir o nosso olhar, eu queria começar aqui introduzindo o nosso tema com uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, já para poder apresentar para todos nós um pouquinho até do olhar de Jesus sobre o tema de hoje. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 9, e eu vou destacar aqui item 1, 2, 3 e 4, ou seja, do item 1 ao 4, nós temos ali Allan Kardec reserva para nos falar sobre injúrias e violência. A trazer para nós os ensinos de Jesus, convidando a todos a sermos brandos de coração, pacíficos, a abandonarmos esse lado ainda primitivo do nosso espírito, que se baseia no instinto, para muitas vezes agir de impulsividade com violência e com crueldade. E quando pensamos em crueldade e violência, não é apenas os atos externos, não, que é até mais nítido para nós. Mas muitas vezes a palavra, um olhar. Às vezes a gente lança um olhar violento contra o próximo, cheio de raiva. Às vezes lançamos palavras que são tão afiadas que cortam diretamente a alma do próximo. Então, meus irmãos, o pensamento, aquele pensamento de rancor, aquele pensamento de ódio contra o outro, também é um ato de violência. E aí Allan Kardec reserva nesse capítulo para nós, nos dizendo o seguinte, o que Jesus nos falava, bem-aventurados os que são brandos, porque possuirão a terra. Jesus jamais agiu com violência. Jesus jamais agiu com crueldade. Porque nós, ainda nos dias atuais, continuamos com comportamentos de tanta maldade, sendo que o Cristo é o nosso modelo e é o nosso guia. Para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, o Espírito Hamed, eu até separei o livro aqui, no livro As Dores da Alma. Aliás, é um livro que vem nos falar sobre as sequelas morais que a gente carrega ainda no espírito. O Espírito Hamed, no capítulo 2, para falar sobre a crueldade que ainda habita no coração do homem, o Espírito Hamed diz: cada ato de agressividade que ocorre neste mundo tem como origem básica uma criatura que ainda não aprendeu a amar. Por não aprender a amar, agimos com agressividade. Achamos que é com violência, que é com agressividade, que são com gritos, que conquistaremos as coisas, que conseguiremos o que desejamos. Quantos irmãos desejam algo, às vezes conversando com alguém, e quando percebem que não estão conseguindo aquilo, começam a ficar agressivos, começam a gritar, muitas vezes a partir para agressividade, perdem a razão. E olha, eu preciso hoje, meus irmãos, introduzir um pouquinho disso aqui para entrar na história de Humberto Campos. É uma história muito triste, porque é uma história que vem falar de crueldade. E aí o Espírito Hamed coloca aqui, por trás de todo ato de crueldade, sempre existe um pedido de socorro. Olha que interessante isso. Todo aquele que comete um ato de crueldade, ele está pedindo socorro. Em que sentido?
A alma dele grita socorro, porque ele ainda não aprendeu a amar. Não aprendeu a amar. Então agora, a partir aí dessa introdução que a gente trouxe, dessa reflexão, nem a introdução, uma reflexão que a gente já trouxe aqui inicialmente, vamos entrar no tema de hoje, vamos entrar na história de Humberto Campos, capítulo 28, que se chama O Homem e o Boi. É-nos contado, meus irmãos, que certo dia, um anjo de outras esferas espirituais resolve visitar a Terra. Aqui não era a região dele, mas ele resolve vir visitar a Terra, ver como são aqui as coisas. E quando ele chega na esfera terrena, ele fica encantado. Encantado com a natureza, com as flores, com o ar, com o céu. Ele fica encantado com as belezas do nosso mundo. Esse homem, esse espírito, me desculpa, esse anjo, se aproximando ainda mais da esfera terrena, vai até um campo. Aquele campo lindo, tudo tranquilo, aquela brisa serena. Ele está encantado com o que ele está vendo aqui na Terra. E ele enxerga ao longe um homem e um boi. Quando ele se aproxima, ele olha no fundo dos olhos do homem e ele constata que nas pupilas dos homens há ainda muita inquietação e muita maldade. Ele se assusta. Então ele olha no fundo dos olhos do boi, aquele animal que está ao lado, e ele encontra calma e paz. Bom, esse anjo inspira ali ao trabalho. O boi acata calmamente e começa a servir serenamente, fazendo as tarefas dele. O homem, ao contrário, se irrita e começa a agir com agressividade para com o animal. O ato de agressividade externa é apenas um reflexo da agressividade que está dentro de um coração, de toda a carga agressiva que tem no coração. E isso se reflete através dos atos. E aí o homem começa a gritar com o animal, a bater no animal, a xingá-lo. O anjo observa aquela cena de extrema crueldade e fica espantado. Como pode um homem judiar de tal forma de um animal que tem tanta serenidade no olhar e que nada lhe fez, mas não tem motivos para isso? E mesmo que o homem achasse que tivesse motivos, a crueldade nunca é uma opção. O anjo se assusta, sensibilizado, ele parte para outras distâncias. Mas ao longe, o anjo, ainda determinado a conhecer um pouco mais sobre a terra, encontra um homem, agora no campo, com uma vaca. Quando ele se aproxima do homem dessa vaca, ele vê uma cena que não é diferente da última que ele viu. Um homem extremamente agressivo e cruel. Quando ninguém está por perto, ninguém estava olhando, este homem gritava, batia naquele animal. Um ato de extrema crueldade. E a vaca continuava serena e calma fazendo o trabalho dela. Compadecido daquela situação de muita crueldade, o anjo se aproxima da vaca e começa ali a aplicar fluidos para que ela não sentisse tanta dor diante daquela crueldade. Ele começa a proteger aquele animal de toda a raiva, de toda a cólera, de toda a violência daquele homem.
Bom, o anjo viu tudo que ele tinha que observar. E retornando para a esfera espiritual, a caminho da esfera espiritual, ele se encontra com um outro anjo. Um anjo que cuida da esfera terrena. E esse anjo que cuida da esfera terrena ficou impressionado. Ora, um anjo de outra esfera vindo aqui visitando os nossos campos. O que você achou da Terra? O que você achou do que você observou? E o anjo que veio visitar a esfera terrena diz: eu estou muito satisfeito com a elevação sentimental das criaturas superiores do planeta. Elas cultivam a generosidade, renunciam no momento oportuno, trabalham sem lamentações e, sobretudo, auxiliam com invulgar serenidade os que são inferiores. Por outras palavras, ele diz: fiquei encantado com o que eu vi na Terra. Há seres aqui de extrema bondade, pacíficos e que sabem renunciar diante dos inferiores. O anjo da ordem terrestre silenciou espantado por ouvir um elogio tão grande aos homens da terra. Mas, no mesmo instante, o outro anjo lhe diz: não, não são aos homens que eu estou elogiando, são aos animais. Os seres superiores que estão habitando a terra com extrema renúncia, amor, passividade, bondade, não são os homens, são os animais. E o anjo terrestre ficou surpreendido, porque ele também já sabia no fundo aquilo. E ele encerra o diálogo dizendo: eu jamais encontrei um planeta onde a razão estivesse tão degradada. O homem tem a inteligência, o homem tem a razão, o homem carrega toda a evolução necessária para crescer sempre mais. Mas a razão do homem ainda é muito degradada. E aí nós nos deparamos com seres como animais possuindo muito mais bondade, muito mais calma do que os humanos que possuem a razão. É essa observação que o anjo faz. Uma observação, meus irmãos, que compete a todos nós refletirmos. Temos utilizado há séculos e séculos a nossa razão para a violência, para a crueldade. Para com os inferiores, que nós julgamos inferiores, porque aos olhos de Deus não existe superior e inferior. Não existe. E aí, por não aprendermos a amar, por não sentirmos esse amor que Jesus nos ensinou, agimos com crueldade, projetamos essa maldade que existe em nós para com aqueles que julgamos inferior. Julgamos, como eu disse, que para Deus não existe inferior e superior. E aí um ponto de reflexão para todos nós, e que infelizmente ainda acontece na Terra. Muitos irmãos se mostram brandos e pacíficos como um verniz de aparência. Mas quando ninguém está por perto, ou quando estão diante de, vou usar esse termo aqui, de subordinados, de inferiores aos olhos terrenos, são totalmente cruéis e violentos. Quantos, lidando com a família, com um parente próximo, com amigos queridos, sorriem, tratam bem, conversam naquela calma e serenidade. Mas aí quando lidam com um empregado, com um subordinado,
com alguém que precisa fazer um serviço para ele, estou supondo, é totalmente agressivo, grita a todo momento, não tem um pingo de respeito para com os sentimentos do outro. Isso acontece muito. E isso é um reflexo ainda da agressividade e da crueldade de um coração que ainda não aprendeu a amar. Tal como Humberto de Campos, infelizmente, nos conta essa história, e eu digo infelizmente pelo nosso grande amor aos animais, seres tão puros, brandos, seres tão humildes e que têm muito a nos ensinar sobre amor. Tem muito a nos ensinar sobre amor. E aí Humberto de Campos nos traz essa história, utilizando aqui da agressividade dos homens, ainda na esfera terrena, para com os animais, para com o próximo. Às vezes usando agressividade para consigo mesmo. E hoje, meus irmãos, eu encerro o nosso evangelho diário, não apenas essa história que pode tocar muito o nosso coração, de pensar na situação ainda terrena em que vivemos. Mas eu convido a todos nós a sermos um ponto de paz. Não apenas pensar, nossa, mas no mundo ainda existe muita agressividade. No nosso planeta ainda tem muita crueldade, tem muita maldade. A não pensar exatamente nisso, mas a pensar o que eu posso fazer diante disso. Qual ponto de mudança eu posso ser diante disso? Então comecemos por nós, dentro da nossa casa, com quem a gente lida no trabalho, nos estudos, com a família. Não sejamos agressivos. Não deixemos, meus irmãos, que a maldade fale mais alto. Não elevemos o tom de voz. Não partilhemos palavras afiadas, olhares de ódio. Comecemos por nós a não nutrir essa maldade que já existe no mundo. Comecemos nos pequenos atos de cada dia. Nos pequenos atos. Nós podemos buscar ser esse ponto de paz que Jesus nos convida. Meus amados irmãos, hoje eu encerro por aqui essas palavras do Evangelho para o nosso sábado. Que seja um sábado abençoado e que hoje e sempre, não, meus irmãos, não deixemos que o instinto da agressividade fale mais alto em nosso coração. Não deixemos. Meus irmãos, esta nossa mensagem de hoje é da nossa amada Casa Espírita Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que estamos aqui presentes. Nós desejamos a todos paz, serenidade e Jesus em nosso coração, hoje e sempre. Nos encontramos amanhã, no domingo, para mais um Evangelho Diário. Que assim seja.